Amigos e amigas, como prometido, aqui está a análise completa do segundo episódio da série de Fallout. E juro, eu tô amando muito essa série, eu não consigo parar de pensar nela a cada momento e eu tô muito ansioso para continuar assistindo os episódios e trazendo essa análise especialmente para você. E se você ainda não viu a análise do primeiro episódio, clica no card que deve estar aparecendo em algum canto por aqui. E agora... Está de sacanagem, né? Nossa, olha esses caras, meu. Essa Irmandade não tem respeito mais. Os caras atrapalhando minha gravação aqui. Eles só querem atenção com esse Bird deles aí. Só ignora que eles já passam e vão embora. Lembrando que nessa análise eu não vou comentar nada relacionado aos próximos episódios da série. A única coisa que eu vou fazer é comentar alguma referência aqui ou ali sobre alguma coisa que veio dos jogos. Vai ter alguma coisa assim nesse vídeo aqui, mas não é nada que vai estragar a sua experiência e te dar um grande spoiler ou algo do tipo. E eu tava falando aqui, me veio essa ideia na cabeça, se vocês querem que eu faça um vídeo depois, falando sobre todos os segredos e referências que eu encontrei assistindo a série. Eu já vi bastante coisa e esse episódio teve uma porrada de referência. Eu não falei no vídeo pra ele não ter muitos minutos do que ele já tem, mas se vocês quiserem ver algo assim do tipo, depois é só comentar aí embaixo. Eu achei a ideia bacana, mas eu quero saber a sua opinião. Agora, bora começar o vídeo. You gotta be fucking kidding me. O episódio começa numa instalação da Enclave. E como é que eu sei que essa instalação é da Enclave? Porque a gente está acompanhando justamente aquele homem que estava no cartaz de procurado do Ghoul e do Maximus, que a gente viu no episódio passado. Aparentemente, eles estão fazendo uma pesquisa envolvendo cachorros, que me lembra bastante a pesquisa que a Enclave estava fazendo com destroçadores em Fallout 3. Aparentemente, eles querem conseguir controlar a mente dos cachorros para obrigar eles a exercerem comandos específicos quando forem executados. Caso os filhotes desses experimentos não aparentassem estar em condições necessárias para serem um sucesso, eles eram descartados e eliminados. Mas aquele cientista em especial, ele aparentava ter alguma compaixão pelos filhotes, e ele resolveu alterar os dados de um para conseguir salvar a vida dele. E ele passou a treinar e cuidar dele em segredo. Mas essa instalação também aparentava acomodar umas pesquisas meio ocultas, entre aspas, ocultas, não tão éticas assim, já que a gente consegue ver o corpo de um super mutante sendo levado em uma maca. Sinceramente, isso só me faz achar que possivelmente a gente pode ver algum super mutante nos próximos episódios. E pra piorar, aquele mutante ainda estava vivo, porque ele mexe o dedinho bem de leve assim, não dá pra perceber direito se você deixar passar, mas é algo pra ficar de olho porque talvez seja uma referência do que está pra vir. Mas algo que é curioso também é que esses cientistas utilizam o Pip-Boy visto no Refúgio 33. E por agora pode aparecer, bom, eles só reutilizaram o design do Pip-Boy, mas mais pra frente você vai ver que talvez não é bem assim. Um certo dia, esse cientista especial implanta alguma coisa no pescoço dele. A gente não tem ideia do que é, mas parece algo muito importante. Na minha cabeça veio algo radioativo, mas eu não imagino que ele colocaria algo radioativo no pescoço dele. Mas esse pequeno objeto provavelmente deve estar relacionado com o que o ancião clérigo falou no episódio 1, sobre esse tal cientista da Enclave estar em posse de algum artefato que possa alterar o destino da nação. Depois disso, outro cientista entra na sala dele e ele vê o cachorro, que supostamente não deveria estar ali. Eles começam a discutir e o outro cientista empurra o cientista que estava cuidando do cachorrinho no chão, e o cachorro fica muito pistola e parte para cima do cara. Ele consegue ativar o alarme, mas ele também é morto pelo próprio cachorro. Então o cientista, que agora descobrimos que o nome dele é Wilzig, ele se prepara para fugir da instalação. E quando eles estavam saindo, eles se deparam com uma torreta automática, mas felizmente eles conseguiram escapar sem nenhum dano. Depois disso, a cena corta e mostra a Lucy explorando o deserto dos ermos. Ela passa por várias regiões completamente desérticas, cheias de areia, e encontra uma pequena cidade e consegue entrar dentro de uma casa. Ela começa a explorar a casa e ela se depara com uma cena bem horrível, para falar a verdade.
Ela encontra uma mesa de jantar de uma família comum. E na mesa, ainda preservado depois de mais de 200 anos, está o plano M da Vaultec, que mais pra frente a gente vai descobrir exatamente o que estava naquela composição, mas basicamente é um veneno que serviria para retirar a própria vida em caso de um holocausto nuclear, e se não houvesse mais opções, o plano M seria a última. A noite chega e a Lucy faz uma fogueira para passar a noite. E durante a noite ela acaba acordando e vê um cachorro rosnando para ela e avança na direção dela. Ela obviamente fica assustada, mas o cachorro passa direto e ataca uma barata radioativa gigante que estava atrás dela. Ela olha para frente e vê o Wilsig. Ele comenta que antes da guerra as pessoas zoavam que as baratas sobreviveriam à guerra nuclear. Mas elas não apenas sobreviveram, mas elas também evoluíram, se tornando criaturas capazes até mesmo de matar e consumir seres humanos. Ele continua, dizendo que os habitantes de refúgio são uma espécie em extinção nos ermos atualmente, e que ela deve voltar para casa, mas ela insiste que ela vai ficar e procurar seu pai. Wilsig fala que ela vai precisar se adaptar e que a questão no final vai ser se ela ainda vai se manter a mesma e querer as mesmas coisas depois de se tornar um animal completamente diferente. A cena corta, e agora volta para Maximus e o Cavaleiro Titus. Eles estão no Vertibird a caminho da cidade de Philly, mas o Titus simplesmente decide descer alguns quilômetros da cidade e caminhar até ela. E algo que eu achei bem engraçado e interessante foi que ele pegou o Maximus como se fosse um bebezinho e prendeu ele no peitoral da armadura e simplesmente pulou do Vertibird. Sendo sincero, eu achei isso muito irado também. A cena agora corta e mostra o Dr. Wilsig com seu cachorro próximo de uma caverna. Ele se senta para descansar um pouco, e quando seu cachorro volta com um pedaço de braço, que eu não vou mostrar aqui para não chatear o tio YouTube, Wilsig olha em volta e vê restos de ossos. Ele rapidamente sai daquele lugar sem pensar duas vezes. E agora a cena volta para Maximus e Titus. Mas antes de falar deles, eu só queria dizer como os cenários dessa série são extremamente bonitos. Eles conseguem representar muito bem os ermos. Já se passaram mais de 200 anos depois da Grande Guerra, então a vegetação ter voltado era o esperado. Mas ainda existem grandes regiões que são um completo deserto. E essa dualidade de biomas complementa muito bem a atmosfera de Fallout. O Maximus e o Cavaleiro Titus encontram a mesma caverna que o alvo deles estava. Eles encontram um casaco de cientista e comida para cachorro. Então eles suspeitam que eles devem estar próximo. Então decidem investigar a caverna. Mas é aí que a verdadeira personalidade do Titus foi revelada. Ele simplesmente mandou o Maximus explorar a caverna dentro. Isso é uma atitude muito de babaca, sendo que o cara estava literalmente numa armadura potente e manda o escudeiro dele sem nenhuma proteção adentrar dentro da caverna. O Maximus obedece, entra e não encontra nada de interessante. E quando ele se vira, um Alguai aparece de trás do Titus. E sendo sincero, esse Alguai foi muito bem representado. Ele tá muito aterrorizante, tá muito, sei lá, perfeito. Não parece ser CGI, sabe? Tá muito bom. O Titus luta um pouco contra ele e a armadura já fica toda arregaçada. Depois disso, ele simplesmente começa a fugir em desespero e o Alguai persegue ele. E o Titus acaba tropeçando e caindo. E o Alguai simplesmente começa a brincar com ele, como se estivesse brincando com comida, sabe? O Maximus então dá um tiro na cabeça do urso radioativo e consegue matar ele. O Titus começa a dizer o cacete no Maximus, um cacete verbal, não físico, dizendo que ele é um inútil, que é tudo culpa dele, e ainda por cima ele fala mal dos anciões da Irmandade. E o Maximus fica muito pistola e fala que ele não tem o direito da armadura T-60. O Titus retruca perguntando se ele tem o direito, e o Maximus responde que vai ter esse direito se ele trazer o alvo de volta. A cena novamente corta, e Lucy encontra um homem sozinho que mora em uma casa muito destruída no meio do deserto. Mais ou menos no meio do deserto. E sendo sincero, ele é bem bizarro. Ela pede por direções, e ele fala de uma cidade chamada Philly, que fica depois de um morro. Mas esse homem fala que ele nunca foi pra lá, porque é muito perigoso. E ele comenta que todos os familiares dele morreram naquele morro, e por isso ele não vai. Ele até oferece para Lucy ficar na casa dele,
para eles conseguirem criar uma nova família. Mas ela, de maneira muito educada, recusa a oferta e segue caminho até Philly. A cena volta para Maximus, que está se preparando para entrar na armadura potente. A gente não tem ideia do que ele fez com o Titus porque não foi revelado. E depois que ele entrou na armadura, ele foi até uma cidade abandonada próxima para começar a brincar com ela e testar seus movimentos. Nessa cidade ele encontra dois homens brigando e um falando que ia matar o outro. O Maximus intervém e o homem que estava sendo ameaçado foge. O homem que estava ameaçando falou que ele ficou muito bravo porque o maluco estava tentando ter relações íntimas com as galinhas dele. E depois dessa cena constrangedora, a cena corta e Lucy chega em Philly, uma cidade bem cheia que foi construída por destroços de aviões e carros. Durante a sua caminhada, oferecem uma iguaria no espeto, que é uma iguaria retirada de Fallout 3. E aproveitando que eu tô aqui em Megatown, talvez eu peça uma dessas só pra ver o gostinho, mas depois que eu terminar aqui com vocês eu faço isso. Ela continua a explorar a cidade e chega numa parte que parece ser meio que um centro comercial. Muitas pessoas e lojas, e essa parte da cidade passa muito um ar de Velho Oeste, sabe? Eu achei bem irado toda a construção dela, mas enfim, a Lucy entra nesse centro comercial e encontra uma loja que chama a atenção dela. Na vitrine tem um Pip-Boy, e se você jogou o tão controverso Fallout 76, você reconhece que aquele Pip-Boy só foi visto nesse jogo pelos habitantes do Refúgio 76. Então é muito provável que alguém que esteve nos Appalachians, ou um descendente muito distante dos próprios habitantes do Refúgio 76, trouxeram esse Pip-Boy para Madjuna. E quando ela entra na loja, é simplesmente um mar de referências, e sendo sincero, eu passaria uns bons minutos aqui falando sobre cada referência. Então eu vou me conter, mas quem sabe isso daqui fica para um vídeo futuro. É só comentar e, aproveitando, se inscreve aí no canal aí e deixa o gostei para apoiar o meu trabalho. Os Pip-Boys na vitrine são de Fallout 76 e de Fallout 4. Tem um outro Pip-Boy ali em cima, mas eu tenho quase certeza que ele também é de Fallout 4. A Lucy conversa com a Madjuna, e quando ela fala sobre a mulher que sequestrou seu pai, que o seu nome é Maldiver, a June fala que todo mundo sabe quem é Maldiver. Ela fica séria e pede para Lucy ir embora e voltar para o seu refúgio. A Lucy começa a falar sobre a missão dos refúgios e diz que eles são importantes para salvar a América. A Madjuna diz que as pessoas da superfície não se importam nem um pouco com os refúgios e seus objetivos. Durante essa cena, a Lucy ela parece também inquieta com toda a situação, sendo confrontada sobre a missão de vida dos habitantes do refúgio e percebendo que as pessoas simplesmente não se importam com isso. Quando ela está saindo da loja, a Lucy reencontra o Dr. Wilczek, acompanhado de seu cachorro, e ele novamente diz para ela voltar para o refúgio dela. E a Lucy diz que todo mundo está falando isso, mas ninguém entende a situação dela. Wilczek então começa a descrever precisamente o refúgio da Lucy. Ele diz que ela veio do refúgio 33, que o seu cultivo principal é o milho, que eles possuem um projetor na fazenda deles que reproduz imagens da zona rural de Nebraska. E ele continua, dizendo que ela foi criada em uma meritocracia, em que as pessoas se orgulham de fazer o certo. A Madjuna aparece e pergunta se ele é o Wilczek. Ele acena que sim e pede para ele entrar. Mas é nesse momento que alguém que estava apenas sentado, esperando, fala o nome de Wilczek. E ele se revela. O Ghoul. Ele estava apenas esperando a chegada de sua recompensa. A Madjuna diz que a laia dele não é bem-vinda na cidade. E ele diz que ele vai ficar bem à vontade. O Ghoul dá um tiro que destrói por completo o pé do Wilczek. E a Madjuna se esconde e oferece 1000 caps para quem conseguir matar o Ghoul. E por causa disso, uma batalha entre os mercenários e o Ghoul se inicia em Philly. E é simplesmente um massacre generalizado. Na verdade é um massacre feito só pelo Ghoul em todos os mercenários dali que estavam tentando acabar com a vida dele. Ele simplesmente destruiu todos, e eu não vou mostrar aqui por motivos de muita violência, não muita, mas um pouquinhozinho assim de gore só, mas nada muito sério, nada muito gráfico, mas é extremamente bem feito e muito foda. Tem até mesmo o efeito da bala em câmera lenta que tem nos jogos quando o personagem usa VATS. No fim, o Ghoul acaba com a raça de geral, e quando ele se aproxima do Wilczek,
A Lucy aparece e fala que pela situação, o uso de força é justificável. Então ela tira um tranquilizador nele. O Gu simplesmente tira o tranquilizador e fala que aquilo é apenas uma gota em um balde cheio de drogas. Nesse momento, o Maximus chega na cidade e confronta o Gu. Ele pula na frente da Lucy para salvar a vida dela e pede para ela levar o Wilsig para algum lugar seguro enquanto ele contém o Gu. A Lucy então, com a ajuda da June, pega o Wilsig e utiliza de uma tecnologia nova, nunca antes vista em qualquer jogo de Fallout. O nome dessa tecnologia é Limbo do Jin, e ele basicamente é um triturador. Bom, na verdade, de um lado você tem um triturador que você coloca no membro decepado da pessoa, e ele vai literalmente comendo a carne e os ossos, destruindo tudo. Quando você destroçou o suficiente, você prende aquele maquinário gigante na perna da pessoa e você pega alguma peça, no caso do Wilsig foi um pé, para rosquear no outro lado, no lado oposto do triturador, formando assim uma nova perna mecânica totalmente portátil. Eu achei essa tecnologia muito interessante, muito boa. Eu só queria que ela tivesse sido implementada nos outros jogos de Fallout. E talvez possa, sei lá, até ser uma mecânica em Fallout 5, perder um membro e ter que colocar um daqueles ia ser muito da hora. Mas é só uma ideia, a gente só vai saber isso daqui a alguns anos. A June pede pra Lucy ajudar a levar o Wilsig a sua cliente. Ela recusa, dizendo que a única coisa que ela quer fazer é salvar o pai dela e mais nada. A June revela que a cliente dela é a Limo Diver. A Lucy então decide ajudar e pela primeira vez foi revelado como nos jogos os NPCs marcavam a localização das quests. Eles precisam colocar as coordenadas do lugar. O que não é algo nem um pouco prático, e pensando nos jogos isso não faz o menor de sentido. Não é como se todo mundo que te desse uma quest sabe as exatas coordenadas de onde você está indo. Mas enfim, eu gostei bastante da maneira que eles representaram esse elemento dos jogos na série. Só que, no jogo não faz o menor sentido, mas também não tem que fazer, é só um jogo. Mas achei muito bom e criativo esse jeito de marcar as coordenadas. Voltando para a luta entre o Gu e o Maximus, de cara já dá para saber que a experiência foi um fator determinante nessa luta. Mesmo o Maximus possuindo vantagem por causa da armadura, o Gu tem muita mais experiência de combate. E quando o Maximus fica todo animado e prende o pé dele no chão, o Gu aproveita essa oportunidade e corta um fio e o Maximus começa a perder o controle da armadura. Ele ativa os seus propulsores para tentar fugir, mas ele é simplesmente laçado pelo Gu, que lança ele longe, e o Maximus dessa vez perde o controle total da armadura e sai voando muito, muito longe, até cair com tudo no chão, que nem uma batata. A cena volta para o Gu e ele percebe que o Wilsig fugiu, e quando ele sai da loja, ele vê o cachorro do Wilsig no chão. Eu não comentei antes justamente para deixar curioso, mas o Gu deu uma facada no pobre cachorrinho. Mas quando ele vê o cachorro deitado no chão e vivo, ele tem uma ideia. Ele pega o cachorro e injeta um Stimpack nele. Rapidinho ele já fica todo revigorado e começa a ir atrás do Wilsig pelo cheiro. O Gu agora tem uma maneira de rastrear o Wilsig. A Lucy e o Wilsig caminharam uma longa distância, mas ele sabe que ele não tem mais muito tempo. Eles se aproximam de um satélite chinês que caiu e o doutor ele deita para descansar um pouco. Ele então fala que ele não vai sobreviver e a Lucy tenta animar ele, dizendo que os dois vão conseguir atravessar os ermos juntos. Mas o Wilsig já tinha tomado o plano M da Vault-Tec, que era um veneno que continha cianeto. E curiosamente, segundo ele, tem gosto de banana. Ele fala que a Lucy pode mudar o futuro se levar ele para Moldiver. Na verdade não ele por inteiro, a Lucy só precisa levar a cabeça dele. E isso provavelmente está relacionado com aquele troço que ele enfiou no pescoço no começo do episódio. Ele tira da maleta um Reaper e pede para Lucy cortar a cabeça dele depois dele morrer. Ele diz que essa é a única maneira de salvar o pai dela e diz também que confia nela, mas para ela sobreviver, ela vai precisar se adaptar e se tornar uma habitante da superfície. Ele então pergunta: "Tá bem, senhorita McClane?" A Lucy fica meio incrédula e pergunta como é que ele sabe o nome dela, mas essas foram as últimas palavras dele. A Lucy olha adiante
e vê uma loja de rosquinhas da Slocum Joe à esquerda e um caminho que leva para as ruínas de uma grande cidade. Ela pega o Reaper, olha para o corpo sem vida do Wilzik e diz: Okidoki. E assim termina o segundo episódio da série de Fallout. Simplesmente insano. Eu tô amando muito essa série e tô extremamente ansioso para trazer mais conteúdos desse universo maravilhoso para vocês. Então se você quiser ver muita informação sobre Fallout, é só se inscrever no canal. E que tal como recompensa você deixar o seu gostei logo aí embaixo, para dar aquela força, e isso vai ajudar muito a fazer com que o YouTube espalhe o meu vídeo pela internet. Se quiser ver meus vídeos antigos sobre Fallout, é só clicar nessa playlist que deve estar aparecendo aqui ou aqui, mas eu tenho quase certeza que é aqui. E logo abaixo dela, mais ou menos por aqui, também tem o meu vídeo de Fallout mais recente. Eu espero que tenham gostado e eu vejo você no próximo vídeo, andarilho.